7 coisas que pessoas de sucesso fazem. 1. Não reclamam. Reclamar não conserta as coisas. Ao invés disso, foque em encontrar soluções. 2. Se responsabilizam pelas suas ações. É assim que você aprende e cresce. 3. Permanecem humildes. Deixe as suas ações falarem mais alto do que suas palavras. 4. Falam calmamente e são ouvidas e compreendidas. 5. Falam menos, escutam mais. Pessoas de sucesso priorizam entender ao invés de falar sem entender sobre. 6. São gentis, se colocam no lugar dos outros, construindo assim empatia e melhores relações. 7. Não mentem para ganhar, permanecem verdadeiros. Honestidade constrói confiança. Se você aprendeu algo com esse vídeo, comente sim, e eu vou saber que você está no caminho de se tornar uma pessoa melhor.